Jurisdição e competência. É a próxima temática dentro do processo penal 1 e dentro do nosso conteúdo programático. É sobre os dilemas, as implicações, o seu desenvolvimento que nós iremos tratar nesse bloco. Pois bem, jurisdição é o poder-dever do Estado de cumprir e fazer cumprir as normas jurídicas nos limites do seu território e aplicar o direito nos casos concretos. Então, nós observamos aí que essa incumbência é uma incumbência do Estado, entendido em sentido lato, e que é representada pelo Poder Judiciário, efetivamente, porque é o órgão a quem foi delegada a missão exatamente de fazer cumprir as normas jurídicas. Então, quando se fala em jurisdição, lembra diretamente a atuação do Poder Judiciário. A jurisdição em si, o exercício da jurisdição é a manifestação da soberania do Estado, tendo como um dos legitimados um poder constituído. Está lá no artigo 2º, impede igualdade com o poder executivo, poder legislativo. Pois bem, jurisdição tem esse alcance, que é exatamente uma representação do Estado, do poder do Estado exercido aí por um poder constituído. Competência, por sua vez, é a delimitação ou medida da jurisdição da autoridade investida do poder de aplicar o direito. Então, o conceito de competência, ele é como se fosse exatamente isso, a delimitação da jurisdição, é o enquadramento de quem pode fazer o quê no âmbito do Poder Judiciário para dizer o direito a ser aplicado no caso concreto. Então, é por meio desse mecanismo, que é a competência, que o órgão do Poder Judiciário, ele exerce esse munus, essa incumbência estatal. Então, nós observamos que existe uma diferença singular, a jurisdição é muito maior, vamos assim dizer, e a competência, ela limita a jurisdição. De modo que, no ordenamento jurídico, é muito comum nós observarmos algumas terminologias colocadas de modo impróprio, como, por exemplo, conflito de jurisdição, conflito de competência, às vezes quer falar uma coisa, às vezes quer falar uma outra, mas é importante nós ligarmos exatamente a jurisdição ao exercício do poder judiciário, efetivamente, e a competência é exatamente a distribuição do que pode ou não um determinado órgão do poder judiciário, seja ele singular, seja ele colegiado, seja ele da Justiça Estadual, seja da Justiça Federal, seja da Justiça do Trabalho, eleitoral, militar, etc. Pois bem, ainda no que diz respeito à competência, nós observamos que, em virtude da extensão territorial brasileira e complexidade das causas, foi criado um sistema de distribuição, que é exatamente na perspectiva de fazer com que o órgão do Poder Judiciário, entendido como um todo, ele possa cumprir as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas demandas, ele possa fazer valer todos os direitos, todas as obrigações previstas na Constituição e nas normas infraconstitucionais. De modo que não há que se falar em uma atuação geral em todos os casos, exatamente com essa perspectiva de limitação da jurisdição, é que nós observamos a figura do juiz natural, que é aquele que atua em determinado caso concreto, exatamente porque tem aquela atividade, que tem aquele munus delimitado aí pela ordem jurídica nacional. E aí nós temos uma análise sobre competência constitucional, que envolve jurisdições ou justiças especiais, ou seja, a delimitação dessas formas de atuação do Poder Judiciário, por meio de tribunais e juízes do trabalho, eleitorais, militares, e jurisdição política, entre aspas, como o texto já mostra, para os crimes denominados de responsabilidade a cargo do Senado, da Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas, conforme o caso.
envolvendo agentes políticos. E também nós observamos que tem fundamento constitucional a jurisdição ou justiça comum ou ordinária, que são os tribunais e juízes dos estados, tribunais regionais federais e juízes federais e juizados especiais cíveis e criminais, que existem pelo Brasil como um todo. Paralela à competência constitucional, que é aquela que está estabelecida na própria Constituição, a cargo do Poder Judiciário em seus vários ramos, suas várias atividades. Nós observamos também a competência processual, que ela é dividida, que é um tema que nós iremos estar discorrendo, dividida em ratione materiae, que é em razão da matéria, ratione personae, que é em razão da pessoa, ratione loci, que é em razão do lugar, em razão da natureza da infração, critério de distribuição, prevenção, e uma observação em relação aos crimes praticados fora do Brasil. São situações essas que nós iremos pontuar doravante. Pois bem, uma observação inicial em relação à competência ratione materiae, que é uma competência reconhecida como absoluta, que até um tempo atrás não se falava em possibilidade de mitigação, de convalidação desse ato. Vamos dizer, a partir do momento que violasse essa forma de competência, não haveria possibilidade de aproveitamento dos atos processuais que foram praticados. Por exemplo, um juiz absolutamente incompetente para julgar determinada causa. A gente vai estar falando sobre isso ao longo aí desse bloco. Pois bem, em razão da matéria, nós temos a justiça especial e a justiça comum. E essa justiça comum, ela pode ser federal ou justiça comum estadual. No que diz respeito à justiça especial, nós temos um tratamento diferenciado pela própria Constituição, pela norma processual, pela norma processual militar, processual eleitoral, nós temos particularidades em leis especiais, que trata aí, como exemplo, em matéria de processo penal, a justiça eleitoral e a justiça militar. Então, nós observamos aí uma situação que eu coloco como preliminar, que um crime eleitoral, efetivamente, deve ser julgado por um juiz eleitoral, e não por um juiz federal ou por um juiz vinculado a um determinado tribunal de justiça. Então, é uma situação que deve... E a recíproca é verdadeira também. Então, cada um tem uma competência pré-estabelecida que não pode ser violada, e em razão da matéria, ela é absoluta. No entanto, vamos guardar uma ressalva, porque existem questões aí que poderão mitigar essa regra, essa rigidez. Competência em razão da pessoa. No paralelo com a matéria em si, que a matéria ela já é um critério fundamental, um critério significativo, um critério extremamente relevante para separar as missões a serem desencadeadas pelo órgão do Poder Judiciário, nós observamos que a competência em razão da pessoa, ela é considerada também absoluta, mas ela pode ser em razão da prerrogativa de foro ou situação relacionada à ausência dessa prerrogativa de foro. Então, quando não se fala em prerrogativa de foro, a pessoa é julgada conforme o padrão, conforme a regra normal em todos os casos. Mas, no entanto, se por alguma particularidade quem praticou determinada infração penal, ele detém uma prerrogativa em razão do cargo, em razão da função por ele exercida, que é um benefício, vamos assim dizer, para a garantia do cargo e da função, não vinculada à pessoa do agente que praticou aquela infração, exatamente por critério de ordem pública, um critério de utilidade pública. Essa situação, ela não vincula, aí eu reforço, exatamente a condição pessoal, a qualidade da pessoa em si que está sendo acusada, e sim ao cargo que ela exerce efetivamente, que qualquer outra pessoa, cumprindo os requisitos que a legislação e Constituição exige, poderia estar exercendo também. Então, uma coisa é garantir o pleno exercício do cargo de acordo com as regras, com os direitos, com as obrigações ali inerentes. Outra coisa é salvar, ou ressalvar, ou beneficiar uma pessoa
considerada individualmente. Pois bem, o foro privilegiado ele está destacado entre os artigos 84 e 87 do Código de Processo Penal, mas existem várias questões, inclusive ponderações, que nós iremos tratar daqui para frente. Envolve os crimes cometidos durante o exercício do cargo e relativo às funções desempenhadas. Hoje, essa questão é a questão que está mais, nós iremos estar falando bastante sobre ela, mas é um ponto que está chancelado em decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal, vinculando a prática da infração penal à função ou ao cargo exercido pelo agente, o agente público ali. Então, a princípio, por isso que eu, entre aspas, já estou colocando a princípio, as infrações perpetradas, ou as infrações cometidas por alguém que detém foro privilegiado, que possa ser julgado de forma diferenciada por órgãos do Poder Judiciários, pré-estabelecidos na Constituição e normas infraconstitucionais, como constituições do Estado, por exemplo, nós observamos que essa situação em si, ela deve vincular a conduta ao cargo efetivamente. Então, essa relação é relação indissociável para propiciar o julgamento diferenciado. Esse julgamento diferenciado é exatamente enquanto um cidadão comum, ele perpetrando a mesma infração, ele é julgado pelo juízo singular, da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal, da Justiça Estadual. O detentor de prerrogativa de foro ele pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Regional Federal, conforme o caso, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a prerrogativa daquele cargo. Seja deputado federal, seja senador, seja deputado estadual, seja deputado do Distrito Federal, seja juiz, membro do Ministério Público, seja desembargador, seja membros de tribunais de contas, ou seja, são autoridades comuns público com exercício de cargos relevantes que o ordenamento jurídico brasileiro entendeu que exigiria aí um tratamento diferenciado no que diz respeito à prerrogativa do cargo ou à função exercida, de modo que são propiciados julgamentos por órgãos colegiados. Essa questão, os cargos em si, devem estar efetivamente e formalmente positivados aí nas principais normas jurídicas nacionais. Eu já citei a Constituição Federal, a Constituição dos Estados e tal. E é isso. Uma nota, um comentário, vamos assim dizer, do dia 7 de junho de 2020, está veiculado nesse endereço acima da internet. E, em resumo, ele fala sobre o seguinte, esse texto. É um texto bem pequeno, bem fácil de ler e compreender aí a sua repercussão no que diz respeito à aplicabilidade da prerrogativa de foro. Então, nós observamos, esse texto realça exatamente que a lógica da prerrogativa de foro já vem desde a Constituição do Império, que é de 1824. No entanto, a partir da evolução, da aplicação desse instituto e, ao mesmo tempo, da incidência de pronunciamentos do órgão do Poder Judiciário a respeito da aplicabilidade dessa norma, essa evolução propiciou, por último, exatamente, o que vai ser comentado agora. Em especial, as restrições da aplicação da prerrogativa de foro, que antes, simplesmente, a partir do momento, mesmo não estando vinculada ao cargo ou à função, a infração penal praticada, ela gerava exatamente o julgamento por instâncias diferenciadas, colegiadas. Agora não, agora existem restrições para a sua aplicação. A primeira delas, nós observamos exatamente que, e já foi falado, crimes praticados no exercício da função ou em razão dela. Então, o vínculo é objetivo, não pode afastar essa exigência, essa constatação aí em nível de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Só que existe uma ressalva que nós iremos falar ao final. Outra situação, limite temporal.
Após o fim da instrução processual, que é com a publicação da intimação para as alegações finais, a competência não será afetada se ocupar outro cargo ou deixar. Por exemplo, o agente público, um deputado estadual, que praticou uma infração penal no exercício do cargo, em razão do cargo, e essa infração penal gerou julgamento, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Está tramitando o julgamento e aí vem esse parlamentar e se candidata novamente para o cargo de deputado federal, que quem julgaria o deputado federal seria o Supremo Tribunal Federal. Então, a partir do momento que extrapola esse limite, né, esse limite que é exatamente a intimação para as alegações finais, não haveria que se falar em retorno, não haveria que se falar em retorno, não haveria que se falar em remessa dos autos para o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Nós já acompanhamos situações de ordem concreta em que um secretário de Estado que era julgado pelo Tribunal de Justiça, ele conseguiu se eleger deputado federal, e aí, enquanto o processo estava tramitando perante o Tribunal de Justiça, no transcurso do processo como um todo, inclusive julgamento, esse processo foi remetido para o Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, esse mesmo parlamentar, ele foi candidato a prefeito e foi eleito prefeito, e aí quem julga o prefeito é o Tribunal de Justiça, aí volta para o Tribunal de Justiça, e aí ele se candidata ao cargo de governador do estado e é eleito governador do estado, e aí o processo tem que ser remetido para teria, né, anteriormente, ser remetido para o Superior Tribunal de Justiça, e depois vencido o mandato de governador, e aí ele não assume nenhum cargo, e aí não assumido nenhum cargo, esse processo volta para o juízo singular, estadual ou federal, para julgamento. E aí essa situação facilitava muito aí a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, as condenações eram muito difíceis. Então, houve esse destaque para o limite temporal para evitar essas questões. Uma terceira situação que é apontada é exatamente os crimes comuns e de responsabilidade de desembargadores são praticados em razão do cargo, ou melhor, não praticados em razão do cargo, poderão, aí eu fiz um destaque em poderão, ser julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. A finalidade é também resguardar a imparcialidade ao julgamento, evitando conflito de interesses entre magistrados vinculados ao mesmo tribunal. Então, nós observamos que a regra que vincula os crimes praticados no exercício da função ou em razão dela, exatamente a exceção é apontada aí pelo Superior Tribunal de Justiça no caso dos desembargadores, em razão exatamente do mesmo não poder ser julgado por um juiz vinculado ao mesmo tribunal que ele acompanha, que ele atua. Então, a finalidade principal dessa ressalva é exatamente resguardar a imparcialidade ao julgamento. E aí, numa situação como essa, o Superior Tribunal de Justiça julga. Então, um dos critérios que se soma exatamente a garantia da função, do cargo público, é exatamente a imparcialidade ao julgamento. Numa situação como essa, o STJ julga. Então, a questão é, e se não for? Ou seja, se o desembargador, o magistrado que eventualmente julgaria aquele caso, não for vinculado ao tribunal do qual faz parte o desembargador que cometeu aquela infração penal. Então, por exemplo, se ele comete um crime comum de competência da Justiça Estadual, um juiz vinculado ao tribunal deveria julgar aquele caso, só que numa situação como essa, deve-se remeter efetivamente para o Superior Tribunal de Justiça. No entanto, se ele pratica um crime comum, mas de competência da Justiça Federal, e aí o juiz federal não está vinculado ao Tribunal de Justiça, ele pode julgar efetivamente. Então, a leitura que eu faço em relação a esse poderão que está expresso na nota e é base aí dos julgamentos reiterados do Superior Tribunal de Justiça, permite exatamente essa constatação. A partir do momento que não há vinculação, é possível exatamente o quê? O julgamento pelo juízo singular. Então, essa é uma situação. Por quê? Porque não viola aí a imparcialidade. É uma questão bem interessante, mas que é uma leitura que eu faço ao contrário.
Independência na investigação é um ponto também que é tratado em relação a essa matéria de prerrogativa de foro. O foro não impõe condições ao Ministério Público e à polícia também na investigação. Então, nesse slide, ele faltou o termo polícia. Nós observamos exatamente que uma situação como essa, a polícia também e o Ministério Público, no que diz respeito à investigação, não ficam limitados. Outra situação que deve ser observada em nível de discussão é que o tribunal respectivo só manifesta depois da denúncia ou antes dela por diligência sujeita à autorização judicial. Então, naquelas hipóteses que enseja investigação, não só a polícia como o Ministério Público desenvolve a investigação regularmente. Mas o tribunal que julgaria aquele caso, ele só irá manifestar a partir do momento que existir uma peça acusatória lá, seja a denúncia do próprio Ministério Público. E tendo essa denúncia, ou se, por exemplo, for representado pela autoridade policial, pela quebra de sigilo telefônico, sigilo fiscal, pela decretação de busca e apreensão, alguma situação que necessariamente deveria ensejar um pronunciamento jurisdicional para autorização ou não. Então, numa situação como essa, quem deve autorizar é o órgão que poderia julgar aquele caso concreto. Essa a única ressalva que nós observamos, as duas únicas ressalvas que nós observamos em relação à investigação. Uma é que só manifesta depois da denúncia. Não tendo denúncia ainda, for o caso de realização de diligência que exige autorização judicial, é o órgão que iria julgar o caso, o órgão colegiado que iria julgar o caso, exatamente aquele competente para autorizar ou não aquela medida representada pela autoridade policial ou requerida pelo órgão do Ministério Público, conforme o caso. Força atrativa é um outro ponto também que a gente extrai desse entendimento. Acusados com e sem prerrogativa de foro. Ou seja, quando há uma coautoria, um dos acusados tem prerrogativa e o outro não tem prerrogativa. Bem simples assim. O desmembramento do processo, que é exatamente um instituto jurídico que implica na separação dos processos. Um processo, cópia do processo se mantém em relação ao acusado com prerrogativa e a outra tramita pelo juízo competente contra o outro acusado que não tem prerrogativa de foro. Então a questão é, esse desmembramento só poderá ocorrer efetivamente por conveniência e oportunidade. Exatamente pelo fato de não ser direito subjetivo do acusado. Então, uma situação como essa levanta a perspectiva exatamente o seguinte: uma decisão que autoriza ou de ofício decreta, determina o desmembramento ou não, deve ser necessariamente fundamentada. A outra perspectiva em relação a esse ponto é: concurso de jurisdições de diversas categorias deve prevalecer a de maior graduação. Então, se nesse concurso de pessoas, mais de um autor na prática da infração penal, se, por exemplo, um detém prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e o outro agente tem prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, é o Supremo Tribunal Federal aqui, que é o órgão do Poder Judiciário competente para o julgamento daquela causa. Aí estão os julgados que ensejaram esse pronunciamento e essa manifestação em relação à prerrogativa de foro, que eu reputo extremamente pertinente e atualizado. Pois bem, então, nós falamos sobre competência em razão da matéria, Justiça Estadual, Justiça Federal. Nós falamos competência em razão da pessoa. E agora nós vamos entrar em competência em razão, e aqui eu já vou fazendo uma correção, competência em razão do lugar. Essa competência em razão do lugar, ela tem uma perspectiva exatamente, um ou outro critério importante exatamente para a resolução de questões dessa natureza. Então, nós observamos exatamente algumas regras previstas aí no artigo 70 e seguintes, e envolve a competência relativa. A competência relativa é aquela que é facultada, né? Pode validar, efetivamente, pode chancelar os atos que foram praticados por um juiz
declaradamente incompetente, é uma situação que é mais amena, vamos assim dizer, do que a competência absoluta. Mas, em todo caso, as duas nós iremos falar um pouco mais à frente também. Nós vamos retornar a esse ponto. Então, a competência em razão do lugar, a regra geral é de que o lugar da infração ou forum delicti commis é o lugar competente para o processo de julgamento daquela infração penal ou daquelas infrações penais que foram praticadas. Então, essa é uma situação importante de nós pontuarmos. No lugar da ocorrência, da infração em si, ela delimita a competência. Desculpa, delimita a jurisdição, que é a competência do órgão do Poder Judiciário que irá julgar o caso. Então, uma situação a ser analisada nessa perspectiva é exatamente o quê? O que deve ser considerado a consumação, ou, conforme o caso, o último ato de execução na tentativa do cometimento daquele crime, e evidentemente nos casos que caiba tentativa. Então, é o critério que deve ser estabelecido exatamente por essa análise. Então, e por que em razão do lugar? Exatamente por propiciar melhores mecanismos para o cumprimento daquele princípio da verdade real. É onde estão as provas mais fáceis, é onde as testemunhas poderão ser acessadas de um modo mais rápido, a maior celeridade em relação à prestação da atividade policial no que diz respeito à investigação, à atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário, economia processual no trâmite da investigação ao processamento como todo em julgamento. Então, é exatamente por isso que é considerado como regra. A exceção envolve exatamente a situação de um crime iniciado no Brasil e consumação ter ocorrido no exterior. Numa situação como essa, é o foro do último ato de execução dentro do Brasil que é o competente para o processo de julgamento. Então, são situações que ocorrem, por exemplo, a fuga de um acusado, de um crime cometido dentro do Brasil, e cuja a consumação, houve uma tentativa de homicídio e, efetivamente, aquele que foi vítima, ele faleceu no exterior. Então, o último ato de execução no Brasil é onde deve ser efetivamente julgado aquele caso concreto. A outra exceção é o último ato de execução no exterior, ou seja, uma situação similar, mas que deve ser levado em consideração o último ato de execução no exterior, mas o resultado ter ocorrido no Brasil. Então, a análise numa situação como essa é exatamente que o foro competente é o do local do resultado, no Brasil, evidentemente. Então, no mesmo exemplo que eu citei, o resultado seria a morte da vítima dentro do território nacional. É ali que seria o competente para o processo de julgamento. A outra situação envolvendo a competência ratione e loci é na divisa de duas ou mais jurisdições. Aí, numa situação como essa, nós observamos exatamente o quê? Nessa perspectiva, para incidir este critério, efetivamente, tem que ter dúvida. Dúvida a respeito de quê? Qual que é o local, efetivamente, do cometimento do crime para exigirmos o cumprimento da regra geral. Mas em havendo dúvida a respeito do limite das jurisdições, por exemplo, da comarca de Mucajaí para a comarca de Boa Vista, da comarca de Mucajaí para a comarca de Alto Alegre, da comarca de Mucajaí para a comarca, ou melhor, a comarca de Caracaraí para a comarca de Roraimópolis, aí vai. Então, assim, em havendo dúvida a respeito do limite, aquele que de algum modo manifestar-se judicialmente em primeiro lugar, a respeito daquele caso concreto, é o competente para o processo de julgamento. Isso se chama prevenção, por ele ter agido em primeiro lugar. E a gente vai estar falando sobre prevenção em vários momentos aqui. Prevenção é um outro instituto que auxilia em eventuais conflitos de atuação do Poder Judiciário. Uma outra situação que nós ponderamos é exatamente quando é desconhecido o local da infração. Numa situação como essa, deve-se analisar exatamente o quê? Para vislumbrarmos quem seria o órgão do Poder Judiciário competente para o processo de julgamento. O domicílio do réu. Então, quando não há como se levantar efetivamente por investigação, por mais que se tente, qual é o efetivo local da infração,
é o domicílio do réu o critério a ser elegido. E, se incerto o acusado, é o local, é a comarca, vamos assim dizer, onde o primeiro juiz despachou os autos, por exemplo, os autos de inquérito policial. Ele despachou os autos de inquérito policial com a denúncia ou não do Ministério Público ou para a realização de uma perícia ou determinando a realização de uma busca e apreensão, etc. Então, o juiz que despachou em primeiro lugar, ele é o prevento, exatamente para o processo e julgamento daquela situação. Nesse mesmo contexto, nós observamos uma outra hipótese. Se mais de um domicílio, ou seja, se o acusado tiver mais de um domicílio, o juiz que despachar em primeiro lugar, ou seja, pela prevenção, é aquele que julgará o caso concreto, levando em consideração exatamente o desconhecido local da infração. Esse é um ponto. Outro ponto que nós deveremos levar em consideração, em razão do lugar, é infração em várias jurisdições. Então, a partir do momento que isso envolve, por exemplo, o crime permanente, a crime continuado, o juiz que despachar em primeiro lugar a respeito daquela conduta, ele é o prevento para o processo de julgamento. Então, essa situação, ela se junta com a próxima, que envolve o crime continuado e permanente. Então, essa situação, ela perdura, ela perpassa, e o critério que legitima a solução é exatamente a prevenção. Então, o que é a prevenção? É o juiz que se manifesta em primeiro lugar. Tendo vários competentes, aquele que se manifesta em primeiro lugar. Ou melhor, tendo vários possivelmente competentes, aquele que manifesta em primeiro lugar, aquele que delibera em primeiro lugar, ele é o órgão do Poder Judiciário legitimado para o processo de julgamento daquele caso concreto. Ou daqueles casos concretos, conforme o caso. Pois bem, no caso de ação penal privada, existe a preferência do querelante, domicílio do réu ou lugar da infração. Então, essa é uma situação também interessante, nós observamos nos crimes de ação penal privada. Pois bem, outro critério também para a delimitação da jurisdição, que é exatamente a competência, é pela natureza da infração. O artigo 74 do Código de Processo Penal estabelece que, nesse contexto, as leis de organização judiciária, salvo o júri, que é um órgão, um colegiado que está previsto, inclusive, na Constituição, as leis de organização judiciária que estabelece aquilo que seria mais apropriado para a prestação jurisdicional dentro daquele contexto dos estados, do Distrito Federal, da Justiça Federal, conforme o caso. Então, nós observamos aí que a existência de juízes que lidam diretamente com o tráfico de entorpecentes, lidam diretamente com crimes contra o patrimônio, crimes contra a ordem sexual, crimes contra a mulher, contra portadores de necessidades especiais, idosos, meio ambiente, aí vai. Então, em razão da natureza da infração, conforme a lei de organização judiciária, pode estabelecer exatamente o órgão do Poder Judiciário que pode julgar aquele caso concreto. E aí afastaria em tese qualquer tipo de conflito em relação a essa situação. Nós ressalvamos exclusivamente o júri, porque o júri é um órgão do Poder Judiciário diferenciado. Declinação de competência, no caso de desclassificação, e se feita pelo júri, ao presidente caberá decidir. Então, nós observamos numa situação como essa, por exemplo, a partir do momento que o órgão do Poder Judiciário, o juiz togado, ele identifique que o crime que está sendo processado é outro que refoge a competência dele, ele vai desclassificar no julgamento, efetivamente, e vai encaminhar para o órgão do Poder Judiciário competente para tanto. E se essa desclassificação foi feita pelo colegiado do júri, pelos jurados, efetivamente, no plenário de julgamento do júri, é o juiz presidente ali que cabe decidir exatamente a respeito aí da destinação desse caso concreto. Então, a natureza da infração é um critério delimitador importante, exatamente para facilitar o trâmite processual, quem efetivamente tem a competência para julgar determinado caso concreto. Então, é um outro critério bastante relevante. Por distribuição, quando, por exemplo, mesmo pela natureza da infração, vou lá, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o consumidor, crimes contra o patrimônio, vai que
uma comarca tenha na lei de organização judiciária, tenha dois ou mais juízes atuando na mesma vara, na vara que trabalha essa temática, a temática dos crimes contra a ordem, contra o patrimônio. Então, se tem dois ou mais juízes ali, exatamente para propiciar o julgamento equitativo entre eles, necessário se faz exatamente a distribuição dos casos a serem julgados. Então, um processo vai para um juiz, se forem dois, e o seguinte vai para o outro juiz. Se forem três, essa é a distribuição. Então, uma análise equitativa pelos órgãos. Então, a distribuição leva em consideração exatamente os juízes igualmente competentes. Esse é um pressuposto indeclinável. Outra situação que eu menciono nesse contexto, que envolve o que eu já falei anteriormente em relação aos outros critérios, é exatamente a figura do juiz que trabalha sozinho, o juiz de uma comarca do interior que atua em um município ou mais de um município, e ele é sozinho em relação a todas as causas que chegam ali para ele. Numa situação como essa, há que se falar em distribuição? Não, porque ele está atuando sozinho. Há que se falar em natureza da infração? Não, porque ele é um juiz só. Então, ele é juiz civil, juiz criminal, ele atua em todas as frentes. Ele é o juiz do presidente do tribunal do júri. Então, quando é o juiz único ali, em determinada comarca, a ele cabe o julgamento de todas as causas que chegam para ele. Então, não há que se falar nem em conflito, porque ele é o julgador daquele caso. E aí o critério de prevenção, que nós já falamos um pouco sobre ele, é quando dois ou mais juízes igualmente competentes e um deles tiver antecedido ao outro na prática de determinado ato, ou seja, ele tenha deliberado a respeito de determinada manifestação processual, recebida a peça acusatória, a denúncia, ele tenha decretado a prisão de alguém, prisão preventiva, prisão temporária, ele tenha, por exemplo, determinado aí a quebra do sigilo fiscal, telefônico, de quem quer que seja. Então, são situações essas que o tornam prevento. Prevento é exatamente o que é. É você que vai julgar aquela causa porque você manifestou em primeiro lugar. Exatamente por isso. No caso dos crimes praticados fora do Brasil, uma situação como essa deve ser levada em consideração o juízo da capital do estado da última residência do acusado no país, ou, se nunca residiu, no Distrito Federal. Então, uma situação como essa, quando é necessário que o julgamento ocorra no Brasil, então, uma matéria que nós já pontuamos um pouco sobre ela, no direito penal, tem mais propriedade em razão lá dos primeiros dispositivos aplicáveis em situações como essa, dos crimes extraterritoriais. Então, no âmbito do processo penal, nós observamos isso. Quando praticado fora do Brasil, é o juízo da capital do estado onde ele residiu em último lugar, ou no próprio Distrito Federal. Essa é uma situação que não pode ser negligenciada. Uma outra particularidade que nós observamos, todas elas levando em consideração o Código Penal Brasileiro, que delimita essa competência extraterritorial, que é exatamente os crimes cometidos em embarcação nas águas territoriais da República Brasileira, ou rios e lagos fronteiriços, ou embarcações nacionais em alto mar. Então, numa situação como essa, o primeiro porto brasileiro que tocar, ou se afastar do país, o último que houver tocado é onde deverá ser desenvolvido aí o processo de julgamento. No caso de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo brasileiro ou em alto mar, comarca do pouso após o crime ou onde a aeronave partiu. No caso de aeronave estrangeira, no espaço aéreo nacional, a comarca do pouso após o crime ou onde houver partido dentro do território nacional. Aí uma situação que eu aponto em relação à questão aí que eu pontuei sobre competência absoluta, sobre competência relativa, e aí tem a ressalva que nós já comentamos. Então, regra geral que nós observamos nessa imagem, que eu achei bastante interessante, que pode auxiliar bem aí no enquadramento, numa visualização do alcance da competência absoluta relativa, é que a competência absoluta, no ponto interesse, é público, da jurisdição efetivamente no que diz respeito ao exercício do munus em nome do Estado lato sensu. No caso da competência relativa, é privado, ou seja, é interesse das partes se manifestarem. O juízo não vai
se manifestar de ofício numa situação que envolva competência relativa. Por quê? Porque a parte ou as partes é que deverão se manifestar a respeito. No ponto legitimidade, a competência absoluta envolve as partes e o Ministério Público para sofrer as consequências da delimitação dessa competência, da jurisdição, pugnar para o órgão do Poder Judiciário a sua decretação. No que diz respeito à competência relativa, nós observamos que, em regra, apenas do réu. Então, a legitimidade envolve esses aspectos aí. Declaração de ofício, admitida na competência absoluta e não admitida na relativa. Momento, em qualquer momento na absoluta, e prazo para resposta. Primeira oportunidade que tiver, quem eventualmente se sentir prejudicado em relação à competência relativa, de se manifestar no processo, é aquele que seria o hábil para provocar a declaração de nulidade, em razão da violação da competência relativa. Forma, qualquer forma de ser provocado aí a declaração da competência absoluta, ou incompetência absoluta. No caso da relativa, envolve a exceção de incompetência, que nós iremos tratar no final da disciplina. Então, a exceção de incompetência, quando o juízo é incompetente em razão do lugar para o julgamento daquele caso concreto, evidentemente que tem que peticionar exatamente numa forma de exceção de competência. Essa é a nomenclatura adequada e técnica aí dentro do contexto do Código de Processo Penal. Efeitos da declaração de competência ou incompetência absoluta. Primeiro, nulidade dos atos decisórios. Essa é a consequência imediata. Então, a nulidade, ela já implica em não convalidação, que é exatamente o oposto da competência relativa, que, como efeito da declaração, ela permite a convalidação dos atos decisórios, ou seja, aquilo que foi praticado pelo juízo incompetente relativamente, ele necessariamente pode ser convalidado pelo juiz competente naquele caso concreto. Numa situação como essa, como exemplo, eu posso citar exatamente um feito que tramita na Justiça Federal, em que o membro do Ministério Público ofereceu denúncia, está tramitando o processo, e aí o próprio membro do Ministério Público ele pode entender que é o caso de competência da Justiça Comum Estadual e remeter os autos para a Justiça Comum Estadual, e aí o órgão do Poder Judiciário concorda e chancela e remete efetivamente para o órgão. Como já houve recebimento da peça acusatória no âmbito da Justiça Federal, aquele processo em si, ele tem que ter a chancela do novo órgão do Poder Judiciário que vai apresentar aquele processo como um todo. Então, naquele contexto, o órgão de acusação ou o Ministério Público no Estado que recebe os autos, ele pode ratificar a denúncia proposta pelo Procurador da República, lá na Justiça Federal. E o juiz receber aquela denúncia e tramitar o processo aí regularmente, sem maiores gravames. Pois bem, critérios. No caso da competência absoluta, em razão da matéria, em razão da pessoa ou função, como nós falamos lá. Então, por exemplo, é o caso da prerrogativa de foro. No caso da competência relativa, nós temos ela em ratione e loci e o valor da causa. No caso aí, por exemplo, que envolva aí uma matéria civil. Então, essa competência absoluta relativa, ela tem aplicabilidade também no processo civil, no contexto aí do que foi mostrado para o slide, que é bastante pertinente. Pois bem, no tocante a uma particularidade importante que nós deveremos levar em consideração no processo penal, num julgado aí de 2020, na agravo regimental, em habeas corpus, 126.827 do Mato Grosso do Sul, o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou em relação à competência absoluta, ou incompetência absoluta, conforme o caso. Exatamente no sentido da sua relativização, ou seja, nesse caso, que pautou e que foi pautado também por vários julgados no mesmo sentido, mesmo nos casos de incompetência absoluta, é possível a ratificação dos atos decisórios pelo juízo competente. Então, numa situação como essa, nós observamos exatamente a mitigação daquilo que se entendia como regra peremptória, regra que não havia possibilidade de qualquer relativização, e hoje já não é mais isso. Então, mesmo a competência absoluta, ela já não é tão absoluta assim como era antigamente.
E aí nós vamos para outro bloco.